Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Um novo trimestre está começando, um novo estudo está à nossa disposição. Durante todo esse trimestre, a partir de hoje até o finalzinho ali de junho, nós vamos estar estudando sobre o tema geral, o grande conflito. E nós vamos descobrir muitas coisas do que envolvem. Aqui tem uma introdução que eu gostaria de ler para você ter uma base do que será abordado nesse trimestre. Ele diz assim: a história do grande conflito entre Cristo e Satanás. Se lhe perguntassem que tema central percorre toda a Bíblia, como você responderia? Jesus? O plano da salvação? A cruz? Sim para os três, é claro. Mas esses três temas importantes se desdobram tendo como base um cenário ainda mais abrangente: o grande conflito. Esse tema permeia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O grande conflito começou no céu, com a rebelião de Lúcifer contra Deus. No centro desse conflito cósmico está o amor de Deus. Ele é totalmente amoroso? Ele tem em vista o melhor para suas criaturas? Ou ele é um ditador autoritário que deseja apenas o que é de seu interesse? As lições deste trimestre traçam a história do mundo a partir do ponto de vista divino, como a profecia a revela. Desde a época de Cristo, através dos séculos, até os nossos dias e além. A natureza divina é o amor e, portanto, todos os atos divinos são amorosos. Embora isso nem sempre seja evidente para os seres humanos finitos ou mesmo para os anjos, mas o amor de Deus é progressivamente revelado à medida que o grande conflito se desenrola. Vemos sua altura e profundidade mais claramente por meio da cruz. No Calvário, o amor de Deus foi demonstrado diante de todo o universo, quando Cristo deu a vida para redimir a humanidade e assegurou a derrota de Satanás. Contudo, ali não acabou o grande conflito. E até os dias de hoje, eu e você enfrentamos. A pergunta que fica para nós é: como entender esse grande conflito? Qual é o meu papel dentro do grande conflito? Qual é o meu envolvimento? Nós vamos, durante esse trimestre, descobrir o que se passa dentro do grande conflito, quem são os acusados, quem está na guerra, quem é o objeto de disputa. Muitas coisas nós vamos descobrir junto. Por isso eu convido você a, durante todo esse trimestre, a estar junto comigo, estudando esse estudo guiado, a lição da Escola Sabatina. Esse manual de instrução, onde nós vamos mergulhar na Bíblia e tirar as respostas que podem sanar as nossas dúvidas e, muito melhor, nos direcionar para o caminho certo. Bom, vamos para o estudo de hoje. E antes de nós conhecermos qual será o tema do estudo de hoje, eu quero convidar você a orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que esse estudo seja uma bênção para nós. Que o Teu Santo Espírito, juntamente com os Teus poderosos anjos, nos protejam para que nada nem ninguém atrapalhe esse momento de estudo, pois nós entendemos que esse assunto é importante e relevante para a nossa salvação. Que nessa ocasião, Teu Santo Bom Espírito possa ser o nosso professor, para que Ele nos apresente e nos direcione por meio do estudo da Bíblia para o caminho correto, para as ações que condizem com a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema da primeira semana é a guerra por trás de todas as guerras. O que é que acontece por trás de todos os conflitos que permeiam a nossa vida e a vida de todas as pessoas e aquilo que está, de certo modo, acontecendo com o mundo? Existe uma guerra invisível acontecendo, uma guerra cósmica. E o texto para a nossa reflexão durante toda a semana se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8, que diz assim: Então estourou a guerra no céu.
Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Com base nesse texto, a gente entende que esse conflito, essa contenda, vamos dizer assim, essa briga, essa diferença de opiniões, não começou aqui na terra, começou lá no céu. E aí esse conflito se estendeu não somente ao campo de ideias, argumentos, diferença de opiniões, mas também a conflitos físicos. Miguel e seus anjos, representando o lado de Deus, disputaram com o dragão, em outro contexto, em outro verso, apresentado como a antiga serpente, Satanás, o acusador, e vários outros nomes, o diabo, com os seus anjos, a terça parte que ele conseguiu ali trazer para o seu lado, entraram em conflito. E o texto finaliza dizendo que Miguel saiu-se vitorioso. E por ele se sair vitorioso, não houve mais espaço para a oposição, para Satanás e seus anjos. E dali eles foram expulsos. A pergunta é, para onde eles foram? Você deve saber a resposta. Vamos avançar. Eu separei aqui alguns pontos para a nossa reflexão. E o primeiro ponto diz assim: se Deus é tão bom, por que o mundo é tão mau? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Esses são grandes questionamentos que há grandes pensadores, para não dizer todas as pessoas fazem, principalmente quando estão passando por momentos de dificuldade, de injustiça. E a gente pergunta, será que Deus é real mesmo? Será que Deus é totalmente amor, totalmente bom? Por que Ele permite essas tragédias, essa maldade, a injustiça com pessoas tão boas? Isso tudo envolve o grande conflito. E é preciso, para que eu e você descobramos a resposta desses porquê, é preciso que a gente entenda o que está acontecendo por baixo dos panos, né? Aquilo que está invisível aos nossos olhos, ou seja, é preciso que eu e você entendamos o que é o grande conflito, para assim a gente entender por que essas situações que eu e você não concordamos acontecem. Continuando, na lição desta semana, examinaremos o longo conflito entre o bem e o mal, partindo da rebelião de Lúcifer no céu. Estudaremos sobre a origem do mal e a longanimidade de Deus ao lidar com o problema do pecado. Às vezes a gente pensa, rapaz, se eu fosse Deus, eu não tinha deixado o pecado chegar ao ponto que chegou. Mas será que isso envolve somente a vontade de Deus? Será que não tem outras coisas envolvidas? Bom, eu espero que você continue junto comigo para a gente chegar às respostas que surgem constantemente à nossa mente. Segundo ponto que eu destaquei diz assim: Deus ganha a nossa lealdade por meio de seu amor. A gente percebe, dentro de todo o contexto bíblico, que Deus ele não obriga ninguém a amar a Ele, a obedecer a Ele, a fazer parte do lado dele. Ele procura se relacionar com seus filhos e, por meio desse relacionamento, criar um sentimento de amor mútuo, tanto do pai para com o filho, como do filho para com o pai, e assim essa relação ter frutos, florescer, avançar. Não é com base em autoritarismo, em ditadura, de tipo, faça, se você não fizer, não vai ser bom para você, não. Não é isso. As coisas más acontecem na nossa vida, não porque Deus está nos castigando, mas porque longe de Deus não há vida. É o que a palavra de Deus diz. Como encontrar vida, como viver a vida longe da vida, longe do autor da vida. Adão e Eva, antes de receber ali o sopro divino que trouxe vida, ele era apenas um barro bem modelado. Não havia vida nele. Mas porque o autor da vida lhe deu a vida, ele pôde viver. Um terceiro ponto e último diz assim: ele lida com o grande conflito entre o bem e o mal, de tal forma que o pecado nunca mais surgirá no universo. O propósito divino é demonstrar diante do universo que o Senhor sempre agiu visando o bem de suas criaturas. Com certeza você já deve ter se questionado e se perguntado: tá, quando Jesus voltar,
ele acabar com o pecado, destruir todas as pessoas que não quiseram ficar com ele, né? Destruir Satanás, que é, vamos dizer assim, o agente por trás das forças do mal, que muitas vezes nos impele a fazer as coisas erradas, né? E quando ele destrui isso, purificar, nos deixar perfeito, qual a certeza que a gente vai ter que o pecado nunca mais irá se levantar? Será que Deus vai limpar nossa mente, vai dar um reset, né? Vai fazer com que a gente seja robozinhos, agentes que só façam as escolhas certas? Não. Se fosse assim, ele não seria um Deus amoroso. Um Deus que dá a liberdade dos seus filhos escolherem, terem as suas opiniões a respeito de quem é o seu Senhor. Por Deus dar essa liberdade, o livre-arbítrio, nós teremos a consciência e a certeza de que o pecado não vale a pena. Por quê? Porque nós já vivemos uma realidade de pecado. E nós nunca mais iremos querer viver essa realidade novamente. Por isso existe a certeza de que o pecado nunca mais surgirá no universo. O outro ponto, detalhe aqui muito interessante, nós vamos entender durante essa semana e durante todo o trimestre quais foram as razões de Deus. E entender que, no fundo, na realidade, na verdade, o que Deus estava fazendo por mim e por você, mesmo às vezes tolerando o mal, né, agindo de forma longânima com essa situação que eu e você estamos passando, é que na verdade, ele estava demonstrando amor para comigo e para com você. E às vezes você tem a dificuldade de entender isso. Eu creio que os pais entendem melhor essa situação. Porque os pais sabem que às vezes é preciso deixar o filho experimentar algumas coisas para que o filho entenda que aquilo não é bom para ele. Minha mãe sempre dizia: não brinca com fogo, tu vai se queimar, tu vai fazer xixi na cama. E às vezes o filho não entende que o fogo machuca, até que um dia ele pega em algo quente e se queima. E percebe que a mãe estava tentando proteger, que a mãe estava demonstrando amor, que estava cuidando, mas que ele preferiu fazer as escolhas erradas. Por isso que muitas vezes eu e você vivemos essa situação, para que a gente tenha consciência e entenda que por mais que a gente possa viver momentos agradáveis, momentos prazerosos nesse mundo, a gente nunca deve esquecer, esse mundo é mal, porque ainda existe o pecado. Essa não é a realidade que Deus criou e separou para eu e você. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado, vai ser uma lição maravilhosa, eu creio que tem muita coisa aí preparada e reservada para mim e para você. E por isso eu convido você novamente, vem junto comigo todo dia ter o estudo guiado, vamos estudar sobre o grande conflito, vai ser maravilhoso. E o tema dessa semana é a guerra por trás de todas as guerras. Nós precisamos entender que guerra é essa. Bom, chegamos ao fim. Papai do céu te abençoe, te proteja, te traga amanhã. E é isso. Até a próxima e tchau, tchau.